Estamos diante de um cenário que, mesmo que não seja o mesmo patamar daquele lá de 2020, em março, quando foi o auge da pandemia, ainda assim hoje conseguimos encontrar algumas boas oportunidades, principalmente aqui as empresas de consumo cíclico, entre elas as varejistas, que hoje negociam a patamares bem abaixo desses últimos meses. Por isso, hoje muitas pessoas vêm perguntando se esse é um bom cenário, um bom momento para comprar essas ações e mantê-las em carteira. Só que além disso tudo, já tem alguns meses que eu quero gravar um conteúdo como esse, mas ainda não tinha encontrado a oportunidade perfeita. Porque esse vídeo de hoje, ele vai ser na mesma pegada que aquele que a gente fez aqui da Copel, quando várias pessoas do mercado, vários alunos, me perguntaram se a Copel era um bom investimento. Ainda não tinha outro vídeo aqui explicando quais eram os grandes problemas e desafios daquela companhia. O mercado simplesmente viu que era uma empresa barata, mas simplesmente ignorava os seus riscos. Então, nesse vídeo de hoje, vou fazer aqui na mesma pegada da Copel, só que para voltado às empresas de consumo cíclico, principalmente aqui as varejistas. Então, por isso, vou te convidar a assistir esse vídeo até o final, para que você não caia em nenhuma pegadinha, nenhuma cilada, porque é isso que nós vamos mostrar aqui nesse vídeo de hoje. Então, vamos embora! Fala aí, investidor e investidora, tudo bem com você? Aquele nosso acordo de sempre. Se você gostar do conteúdo de hoje, se isso for relevante para você, eu te peço para me retribuir aqui com um like nesse vídeo, uma inscrição nesse canal e que você possa ativar as notificações aqui do YouTube, porque é assim que você ajuda o meu canal a crescer e a espalhar esse conteúdo para mais investidores. Fechado? Pensando que esse é um setor de consumo cíclico, há dependência das empresas que dele fazem parte, inclusive que as varejistas, de existir um bom ambiente econômico e político para que essas empresas possam prosperar no longo prazo. Então aqui, por exemplo, estamos falando de ter uma inflação controlada, um ambiente em que as reformas, tanto tributária, administrativa, qualquer uma que possa surgir, venham a passar, venham a prosperar. Da mesma forma que a gente tem um cenário de baixa de juros, ou pelo menos estabilidade, previsibilidade no que pode acontecer daqui para frente. Só que quando tudo isso parece caminhar para o lado errado, uma inflação descontrolada, acabando em um desemprego alto, é uma taxa de juros que também já vem avançando acima do que o mercado esperava. Além do mais, um ambiente em que as reformas não tendem a passar com tanta facilidade e até mesmo antecipando a eleição lá de 2022, a gente vê que o mercado por si só acaba vendo muita pouca previsibilidade do que pode acontecer para essas empresas. Quando isso acontece, é natural que o valuation dessas empresas caia, ou seja, o preço das ações vai reduzir. E isso, na verdade, a gente já vem acompanhando, já tem alguns meses. Então agora essas empresas é naturalmente que sejam negociadas a múltiplos mais baratos, porque hoje, por exemplo, a gente vive um ambiente de inflação mais alto do que o esperado pelo Banco Central. Somente no mês de agosto, no acumulado do ano de 2021, a inflação já tinha batido 5,67% somente em agosto de 2021. Enquanto que o Banco Central esperava para o ano inteiro uma meta de 3,75%, sendo que a margem de segurança, a margem máxima que poderia chegar a essa inflação seria de 5,25%. Ou seja, apenas até agosto o mercado, o Brasil como um todo, já tinha superado o teto da inflação para o ano. Ou seja, nesse cenário vemos uma inflação que de fato começa a descontrolar. O próprio ministro Paulo Guedes já deu entrevista citando que esse realmente é um dos piores momentos até hoje da economia desde o início do seu mandato, desde o início da sua atuação como ministro. Só que por que a gente faz essa contextualização da inflação antes? Porque isso acaba impactando diretamente no consumo cíclico, à medida que a inflação, no longo prazo, tende a destruir empregos. Inclusive, hoje, a taxa de desocupação dos brasileiros chega a um momento crítico. Cerca de 15 milhões de pessoas ou não têm emprego ou estão realmente sem perspectivas de encontrar algum. Isso, de fato, é um número muito alto. Então, agora, quanto mais inflação no longo prazo, mais você tende a gerar desempregados para uma população que já é muito desempregada. Ou seja, se agora tem muitas pessoas que não ganham dinheiro, acaba que a renda familiar tende a ser reduzida. Quando isso acontece, as pessoas, as famílias, tendem a reduzir, principalmente agora, aqueles itens que não são essenciais. As pessoas vão continuar consumindo medicamentos, vão continuar consumindo comida, mas não vão continuar consumindo eletrodomésticos, eletroeletrônicos, roupas, vestuário, calçados, perfumes, não consomem esse tipo de coisa. Então agora que a gente chega um momento em que há um desemprego alto, há uma inflação alta que acaba propiciando a perda do poder de compra da população, a gente vê que esse é um cenário que, de fato, não é atraente para as empresas de consumo cíclico. Mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga muitos problemas, o que, de fato, vem acontecendo. Esse também pode ser um momento propício para compras. Porque
Porque a gente sempre fala na cultura dos nossos investimentos que nós devemos comprar na baixa e vender na alta. E a gente sabe que esse é o mercado cíclico. Se agora está na baixa, esse mercado logo, embora a gente não saiba quando, mas ele pode voltar para a alta e assim as empresas voltarem a ter um desempenho melhor e assim poderem valorizar. Então esse, mesmo sendo um problema atual, é nesse momento que a gente poderia abrir os olhos para aproveitar boas oportunidades que venham a surgir na Bolsa de Valores. Eu digo isso porque ao mesmo tempo em que a inflação está acima do esperado, a gente vê que também as vendas no varejo foram acima da expectativa do mercado, subindo 1,2% somente em julho em relação a junho desse mesmo ano. Além disso tudo, o e-commerce também vem crescendo bastante. A gente vê que lá desde o início da pandemia, o e-commerce já vinha crescendo bem, até porque não tinha as lojas físicas, não estavam abertas, então o digital começou a ficar muito mais forte. Mas ainda assim, em 2021, nesse mês de julho, a gente vê um avanço de 16,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Ou seja, o e-commerce ainda vem crescendo bastante. E ainda assim, o varejo como um todo, não só o e-commerce, mas também as lojas físicas, também crescem bastante, até mesmo nesse ano de 2021. Ou seja, aqui a gente vê um momento em que o mercado está precificando essas ações para baixo, mas que naquele nicho específico pode ter sim uma boa oportunidade de compra. E é isso que nós vamos abordar a partir de agora, principalmente olhando algumas empresas. A Magalu, por exemplo, somente no segundo trimestre de 2021, teve uma receita, seria o seu GMV, que seria o tanto de mercadorias que ela vendeu na sua plataforma, ao redor de 13,7 bilhões de reais. Logo depois, a Lojas Americanas teve uma venda, um GMV, de 12,6 bilhões de reais, seguido em terceiro lugar da Via Varejo, a atual Via. A Via teve um GMV de 11,4 bilhões de reais. Embora todas elas, tanto a Magazine Luiza, que nesse vídeo tem uma aula sobre essa companhia, todas elas tiveram aqui um crescimento acima do que o próprio mercado do e-commerce cresceu. Ou seja, se essas empresas cresceram mais do que a média do mercado, obviamente elas ganharam market share das demais companhias, e aqui muitas delas, obviamente, empresas pequenas que não estão listadas na bolsa, ou seja, essas empresas cresceram muito mais do que o restante. Só que agora vamos falar especificamente da Via Varejo, porque aqui que vem o grande problema. O mercado não está enxergando algum desses pontos, por isso eu peço que você fique bastante atento ao que a gente vai falar a partir de agora. A Via, pelo 7º trimestre consecutivo, conseguiu subir mais do que o e-commerce como um todo, então obviamente isso acaba reforçando o que a gente acabou de falar, uma empresa que ganha market share em relação a todas as outras demais empresas. Isso acaba sendo uma verdade. Somente hoje no seu e-commerce, a empresa já tem 26% de participação, enquanto que lá no ano passado, nesse mesmo período, essa empresa tinha 17%, ou seja, um baita avanço realmente desde então. Lembrando que aqui nesse vídeo também fiz uma análise muito mais aprofundada do momento que a empresa vem passando. Ela vem concluindo aquela etapa de turnaround. Por isso hoje é uma empresa que consegue crescer de fato muito melhor, muito mais saudável do que já foi no passado recente. Por isso também recomendo que você assista esse vídeo, porque um vai linkar o conteúdo com o outro. Além disso tudo, as vendas da Via, igual a gente já falou que atingiu 11,4 bilhões, teve um crescimento de 65% em relação ao mesmo período do ano passado, que realmente um crescimento muito avantajado. E aqui o ponto de destaque vai para o marketplace, que seriam aquelas outras pessoas, vários comerciantes, vários vendedores que negociam dentro da plataforma da Via Varejo. Esse marketplace também teve um sucesso muito forte, conseguiu crescer 85% de um ano para o outro. Repare que esse crescimento é ainda muito robusto, mas é muito robusto até mesmo comparado com o segundo trimestre de 2020, quando a gente viveu o auge do e-commerce, quando não existiam lojas físicas, somente lojas no digital. Ou seja, é um crescimento forte e ainda assim em cima de uma base de comparação muito forte. Por isso é um momento, de fato, propício a essa companhia crescer. Só que, na verdade, o grande problema vem através do seu valuation. A gente até vê que hoje o valor das suas ações está mais barato do que já foi. Chega ali ao redor de 9, 10 reais, quando já foi até mesmo 20 reais, em um passado não muito distante. Então, é óbvio que os investidores começam a ver essa empresa hoje como uma oportunidade de compra. O setor varejista, por outro lado, sempre foi negociado a múltiplos muito caros. A gente vê isso acontecendo com a Magazine Luiza, com a Lojas Renner, com as Lojas Americanas. Todas elas sempre tiveram múltiplo muito caro, porque o mercado espera que esse crescimento aconteça. De fato, as empresas vêm conseguindo crescer, vêm conseguindo ganhar mercado, isso tudo que é verdade. O problema é agora que se a gente analisar simplesmente os múltiplos de preço da Via Varejo, a gente começa aqui a perceber alguns problemas. Por quê? Hoje ele está ao redor de 11,6 vezes, o que seria um múltiplo preço de lucro bacana, principalmente pensando que essa é uma empresa que pode crescer. Nesse primeiro momento a gente falaria, nossa, que empresa barata.
É isso que a maioria dos investidores vem absorvendo. Simplesmente olha o múltiplo, mas não entende a história por trás do que pode acontecer ali. O problema, porém, fica que a partir do momento que a gente vê que desse lucro líquido, somente 39% dele é lucro recorrente, os outros 61% são não recorrentes, acaba que esse lucro, o múltiplo preço sobre lucro, acaba sendo totalmente distorcido. Agora a gente compara o preço sobre lucro em base de um lucro muito maior, mas muito dele não recorrente. Ou seja, se a gente fosse desconsiderar todos esses efeitos não recorrentes que vêm através de créditos fiscais, créditos trabalhistas, isso acontece porque em 2019 a empresa teve prejuízo. Então, quando isso acontece, ela consegue aproveitar um crédito tributário para os próximos anos que ela vem ter de lucro. Ou seja, agora ela está aproveitando algo que aconteceu no passado, mas que não tem de se repetir no futuro. Isso se torna muito grave, porque agora excluindo esse 61% de não recorrência, o lucro da companhia agora simplesmente vira 483 milhões frente a mais de 1 bilhão e 100. Então, se a gente pega simplesmente o lucro recorrente da Via, que seria 483 milhões nesses últimos 12 meses, e pega agora o valor de mercado e divide por esse lucro, a gente chega então num preço sobre lucro consertado de 29,8 vezes. Ou seja, é um cenário muito menos barato do que a Via Varejo estava antes. Só que, mesmo sendo informações que a gente consegue acessar, o mercado não dá atenção para isso. Ou seja, acaba vendo que a Via Varejo hoje está em um preço mais barato, mas porque de fato isso não tem sustentação, não tem fundamentos por trás disso. Agora, se você de fato acredita que essa empresa pode crescer, pode se tornar uma Magazine Luiza, pode se tornar uma Amazon ou Mercado Livre, o que for que seja, beleza, vai em frente. Mas cuidado, não compre Via Varejo simplesmente analisando esse múltiplo preço do lucro de 11 vezes, porque ele de fato não é verdadeiro e tem pegadinha através dele. Agora, mais uma vez, se você acha que a empresa pode crescer, vai em frente. Se você acha que a companhia não vale tudo isso, cuidado, tá? Porque o mercado acaba precificando essas empresas de uma forma que, na verdade, não tem base teórica. Então, se você entendeu esse vídeo, se isso fez sentido para você, eu peço que você retribua aqui nos comentários, deixando um like, deixando aqui também um comentário, para que você me ajude, de fato, a espalhar essa mensagem para mais pessoas, para que mais investidores consigam ficar atentos em relação a esse problema. Eu agradeço demais pela sua atenção e espero você lá no próximo vídeo.